Então, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer agora a correção da nossa atividade. Você pode pegar aí o seu módulo. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então, a gente está falando das conjunções, não é isso? As conjunções dentro do texto. Então, aí na página 65, na aula passada, né, no vídeo passado, a gente fez a correção de algumas atividades que, inclusive, a gente já tinha feito, fizemos aquela revisão. E agora a gente vai concluir o nosso módulo 3. Então, nós temos aqui falando, né, um breve texto, falando das conjunções e a coesão textual, falando, né, da primeira missa e tal, chegou ao Brasil no dia 22 de abril, e aí vocês devem ter lido o texto. E temos aqui a pergunta. De acordo com o texto, Cabral esperava chegar ao Brasil? Explique sua resposta. Não. Cabral queria ir às Índias, mas desviou sua rota original para o oeste. Foi isso que aconteceu. O que depois foi chamado Novo Mundo? As novas terras descobertas na América. Releia o parágrafo 22. No dia 22, releia o parágrafo, não é o parágrafo 22. No dia 22, houve-se um grito. Terra à vista. O primeiro avistaram foi um monte, que pensaram ser todo o território recebendo o nome Monte Pascal. Posteriormente, ao perceberem o equívoco, os portugueses deram à nova terra o nome Terra de Santa Cruz, que hoje corresponde à cidade de Porto Seguro, na Bahia. O nome Brasil só veio alguns anos depois, em razão da quantidade de pau-brasil encontrada no litoral. O pau-brasil é uma árvore, né, um tipo de árvore, e aí daí se origina o nome do Brasil. O nome dado ao novo território se alterou com o passar do tempo. Quais foram os nomes atribuídos à região recém-descobertas? Então, Monte Pascal, Terra de Santa Cruz e, por fim, Brasil. Então, foram os três nomes, né, da nossa terra. Primeiro, Monte Pascoal, depois Terra de Santa Cruz e, por fim, por último, Brasil. Por que a palavra nome se repete no trecho? Para permitir a progressão do texto, explicando as mudanças ocorridas na nomeação do local. Então, observe que a palavra nome, ao longo do trecho, ela vai se repetindo. Então, lá do início a gente vê, né, passaram a estou recebendo o nome Monte Pascal, depois os portugueses deram a nova terra o nome Terra de Santa Cruz e o nome Brasil. Então, 3 vezes, sempre que vai se referir a um nome, eles utilizam a própria palavra nome, o substantivo nome. Isso é o que é para dar uma sequência de lógicas nos nomes que foram atribuídos ao local. Então, por isso, há essa repetição aí da palavra nome. Releia o trecho a seguir, prestando atenção às palavras em destaque. O Frei Dom Henrique celebrou a primeira missa no Brasil no dia 26 de abril. E, acreditem, era domingo de Páscoa. Compareceram à solenidade não apenas os comandantes e suas tripulações, mas também muitos indígenas curiosos em relação ao ritual. Então, observe que aqui nós temos o E, o I, né, o E, que está grifado e também mas também. Neste caso, eles exercem aí a função de conjunção, que estão ligando as orações. Então, liga a oração anterior à próxima oração, para que todo o texto, que ele tenha sentido, ele haja uma unidade, uma coesão textual. Então, verdadeiro e falso. A conjunção E indica a edição de ideias, correto? Então, o E, ele é uma adição, dá uma ideia de adição, acrescenta uma nova ideia. A conjunção E corrige uma informação anterior, não, isso é falso. A expressão mais também marca uma oposição entre pontos de vista, não. Não são pontos de vista que tem nessas frases. A expressão mas também acrescenta ideias. Então, não só a solenidade não foi apenas os comandantes e suas tripulações, como também muitos indígenas curiosos estiveram no ritual.
Então, observe que não só os tripulantes, como os indígenas também estiveram aqui na primeira missa. Então, 4. O primeiro contato com a população local foi feito no dia 23 de abril. Os Tupiniquim, de origem tupi-guarani, habitavam o litoral sul da Bahia. Apesar do choque entre as diferentes culturas, indígenas e europeus trocaram objetos e cortesias pacificamente. No trecho em destaque, que é esse aqui, é possível perceber que há uma quebra de expectativa. O que era de esperar que acontecesse? Como havia choque entre culturas, o que era o choque entre culturas? As culturas eram diferentes, então havia uma encrenca, né? Uma questão de aceitação entre uma cultura e outra, né? Então havia choques de culturas. Esperava-se que os europeus e os indígenas não trocassem objetos entre si. Então, por haver esse choque de culturas, de realidades diferentes, a cultura dos índios que estavam aqui era uma. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando somente da dança, mas a gente está falando dos próprios hábitos, dos costumes deles, com certeza até mesmo a questão da cor da pele, para eles foi um estranhamento, a vestimenta, a maneira de se vestir. Então, essa questão das trocas, né, de cortesias, né, eles deram alguns agrados aos índios, os índios deram a eles, inclusive, a gente sabe, né, há por detrás da história aí todo um contexto de compra dos índios, né, é o que diz muitos estudiosos e críticos acerca da história. Então, aí, mesmo com esse choque, não há relatos, né, de confusão entre eles. Que a palavra ou expressão indica a existência de uma quebra de expectativa, apesar de. Então, apesar de quebra a expectativa, né, essa expressão, ela mostra que poderia acontecer alguma coisa, porém, aconteceu outra, né, apesar disso, não aconteceu. A chegada ao Brasil ocorreu no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 embarcações portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam que o território era um grande monte e chamaram-no de Monte Pascoal. Após deixar o local em direção às Índias, Cabral, sem saber se a terra descoberta se tratava de um continente ou de uma grande ilha, alterou o nome para a ilha de Veracruz. Agora associa as conjunções destacadas ao sentido que elas assumem no texto. Sentido de tempo, qual é a conjunção? Quando. Então, a palavra quando, aqui no texto, ela tem um sentido de quê? De tempo. Quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. E o sentido de adição, e que é o sentido de soma, né? De acréscimo de ideias. Aqui nós vamos ter o uso do porquê separado, porquê junto, porquê separado com acento e porquê junto com acento. Essas regras, a gente estuda elas, mas a gente vai aprendendo conforme o uso, né? E sempre possa ser que ocorra dúvida, possa ser que a gente empregue de maneira errada, mas é bom a gente sempre colocar em prática a maneira ideal e correta de se utilizar, para que se vire ali algo costumeiro e que a gente não pratique o erro, né? Sempre. Então, aqui a gente tem um quadrinho do menino maluquinho, que diz: ri. Coitado, acabou pensando papel de flor. Desculpa, acabou pesando papel de flor. Sua vez, entra. Olá, flor. Desculpa, pegando. Acabou pegando papel de flor. Olá, flor. Posso pegar um pouco do seu néctar? Posso pegar um pouco do seu néctar? Diz logo o texto, menino. Diz logo. Ha. Por que estragou a peça? Mas flor não fala, professora.
Essas tirinhas. Observe no último quadrinho o diálogo entre as personagens. Por que você estragou a peça? Então, observe que o primeiro porquê é uma interrogação, né? Está no final da pergunta, e o primeiro porquê está no início da pergunta. Então, nós temos, como você explicaria o uso de porquê separado com acento e porquê separado sem acento na fala da professora. Então, aqui as formas porquê, aqui tem, né? Você pode ter formulado aí, e não precisa estar igual aqui, desde que esteja, né, vamos dizer assim, parecido, né, não precisa estar idêntico, mas pode estar parecido. Deixa eu pegar aqui uma coisinha só para a gente destacar. Então, foram utilizadas as formas porquê separado e porquê junto com acento e porquê separado sem acento, por se tratar de uma pergunta, de uma indagação. A forma acentuada ela é usada por estar no final de uma frase interrogativa. Então, o porquê com acento, nós vamos utilizá-lo no final da pergunta, antes da interrogação. A gente chama de pergunta direta. Quando a gente tem uma pergunta com interrogação, a gente chama ela de pergunta direta. Então, o porquê com acento é utilizado nesse momento. O porquê sem o acento é utilizado no início da pergunta, certo? No início da frase, que é uma frase interrogativa. Os meninos falam um pouco baixo que eu estou gravando aqui. Tem que falar um pouco baixo que eu estou gravando aqui. Releia a fala do aluno, substitua a palavra mas por uma das opções apresentadas no quadro. Mas Flor não fala, professora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, o ideal seria utilizar porque junto, né, sem um acento, que é utilizado aí para a resposta, né, para a justificativa, para uma afirmação. Então, leia as explicações aqui. Então, a forma porque separado, sem acento, é usado no início ou no meio de uma frase que exprime uma interrogação, uma indagação. Aí você tinha que dar um exemplo. Por que você viajou? Ou por que você não fez isso? A forma porque separado com acento é usado no final de uma frase que exprime uma interrogação ou uma indagação, ou seja, uma pergunta, usado no final. Esse porquê com acento o livro não diz. Não, é depois. A forma porquê é usada nas porquê junto, né? Sem acento, é usado nas respostas que em geral apresentam uma explicação. E a forma porquê junto com acento tem a função diferente das anteriores. Ela substitui os substantivos motivo, a razão. Então, o motivo, o porquê, vem sempre acompanhada do artigo o. Então, esse porquê aqui, junto com acento, ele vai vir sempre com o artigo o, com o o aqui, que é o porquê, é o motivo. Complete as frases a seguir, respeitando o contexto de cada situação. O porquê de o personagem não falar o texto foi explicado na história. Alguns personagens riram do menino maluquinho. Por quê? Porque os colegas do menino maluquinho estavam rindo dele, porque ele não queria apresentar o texto do personagem que interpretava a peça. Então, a letra A é porque junto com acento, ou porquê, ou motivo. Na letra B é uma pergunta, está no final, porque separado com acento. Na letra C é outra pergunta, está no início da frase, porque separado. E na letra D é a resposta, é a explicação, porque junto, sem o acento. Observe o quadrinho destacado na história que você leu. Desenhe
balões e coloque falas para as personagens empregando as palavras por quê, por quê, por quê. Preste atenção à pontuação mostrada e respeite a ideia da história. Então, aí seria a criatividade sua, né? Depois, quando eu pegar o módulo, nós vamos ver. Escreva a seguir 3 perguntas para o colega e ele forma que seria um desafio, né? Você pode fazer as perguntas e colocar as respostas você mesmo, certo? Então, aqui a gente chega ao final deste módulo. O que nós estudamos neste módulo? Dos textos, a gente viu sobre história em quadrinhos, biografia, notícia e uma resenha. Depois, estudando a ortografia, a gente viu as mudanças de letras, os diferentes sentidos, a acentuação gráfica das proparoxítonas, a relação entre letra e som, formação de palavras por meio de sufixos. Vimos também a preposição e interjeição, a conjunção, vimos a produção do texto escrito, que é a autobiografia e a resenha, e a hora da história, é o índio ou não é índio, de Daniel Munduruku, e o azul, azul e lindo. Certo? Então, aqui, nós concluímos o nosso módulo 3. Ou não, né? Ainda tem mais coisas por aqui. Isso. Certo. Esse aqui é só para leitura mesmo. Aí tem um texto de leitura certinho, concluindo. Quem quiser, tiver o interesse de ler, pode ler. Façam essas atividades, as correções. Logo vamos passar para o módulo 4. Eu vou lá de patinho, gente. Patinho bem aberto. Não cai dessa água, assim vai ver. E vai ser de água. Eu nunca vou de patinho, velho. Ele é o tipo de jet ski. Aí volta. Cuidar. Vai ser candidato igual aquela hora lá. Não balança a água não, que é para sujeira lá de baixo, não balançar. Não balança a água não, sei. Não balança a água não, porque senão a sujeira lá de baixo vai subir. O tio, Francisco pegou todos os bichos que estavam. Não balança a água não.
Então, nós vamos agora dar sequência com o módulo 4 na página 18. Então, pegue o módulo 4 na página 18. Essas atividades iniciais nós já tínhamos começado também em sala, não foi isso? A leitura dos textos e essas páginas anteriores. Essa daqui, se não me engano, alguns também fizeram, nós fizemos algum dia na sala. E aí, caso alguém não fez, faça agora. E se alguma atividade anterior do módulo 4 alguém não fez ainda, pode depois me perguntar, que aí a gente, né, troca para fazer a correção das respostas. Francisco, já pedi para parar o que eu estou fazendo. E eu já mandei parar a Esther, que está balançando a água. Então, tinha o texto lá, né? E aí a pergunta, essa foi uma discussão oral que nós fizemos em sala. Segundo Micaela, na apresentação da peça, que história será contada? Micaela afirma que será contada a verdadeira história de Cinderela, pois a versão conhecida é falsa. No início da cena 2, nas indicações para a montagem, como Cinderela é descrita? Como uma moça grandalhona e sem jeito, que canta com voz rouca. O que acontece na cena que confirma essa caracterização inicial da personagem? A madrasta tenta ensinar a Cinderela a bordar, mas não consegue porque ela é muito desajeitada. Por que um emissário vai à casa de Cinderela para levar um convite para o baile de aniversário do príncipe Nicolau? Na primeira parte da história, como é a convivência entre as personagens? Pense nisso e em seguida responda aos itens. Que diferença existe entre os acontecimentos narrados no texto que você acabou de ler e a história clássica de Cinderela? Na história clássica, a madrasta e as irmãs são más e maltratam Cinderela. Nessa versão, elas são boas e amigas da Cinderela. Então, há a diferença, né? Da original para essa que foi criada. Com que intenção você acha que houve essa mudança? Então, é uma resposta pessoal, né? Foi um reconto da autora. A autora ela quis recontar, aí dando, né, uma invertida na história, trazendo aí uma nova versão para a história da Cinderela. Nós temos um trecho aqui. Cinderela, deixa eu experimentar. Enfia a agulha assim. Ai, picou meu dedo, picou meu dedo. Ela chora, as irmãs preocupadas se aproximam para ver. O que foi? Me deixa ver, vamos. Me mostre o machucado, Cinderela. Peguei 2 bobas na casca do ovo. Não machucou nada, eu fiz direitinho. Ela ri bem bombona, as 2 irmãs se olham com cara de eu não acredito. Agora eu puxo assim. Ela puxa a agulha e espeta sem querer no bumbum de Gabriela, que está por perto. Gabriela dando um pulo, aí você me espetou, sua. Foi sem querer, minha querida. Foi sem querer, Gabriela. Não fala assim com a Cindy. Francisco, Esther levou uns tapas lá dentro por teimosia. Você vai levar uns murros aqui fora. Para de barulho, para de mexer na água. Para de mexer na água. Aí é o calendário desse ano. Aí, seguindo. Observe que o texto está em forma de diálogo e que as palavras Cinderela, Gabriela, Madrasta e Micaela estão destacadas no início das falas. Por que isso acontece? Então, é um texto em diálogo, é uma peça teatral. E a peça teatral ela vai ser sempre escrita com um diálogo. E aí, o nome dos personagens, eles vão vir em negrito, que é o quê? Que é para indicar a personagem do diálogo. Então, os nomes em negritos que vêm destacados, eles indicam, né, no início, para o que indicar a fala de cada personagem no diálogo. Para que servem as frases escritas entre parênteses em textos como esse? Eu acredito que no 8º ano tem um conteúdo específico de peça teatral e esses coisas que vêm entre parênteses ou em negrito com outra letra são chamados de rúbricas. Então, as rúbricas, elas são aqui fala, né? As frases entre parênteses são chamadas de rubricas, não tem acento, e servem para marcar a cena, ou seja, para indicar os gestos que devem ser feitos e os sentimentos que devem ser expressos pelos personagens. Em geral, o diretor orienta as expressões dos atores. Então,
quando o autor ele escreve o seu texto, se você não tem a rúbrica, por exemplo, eu vou interpretar tal personagem, como é que ele fala aquela fala? Ele fala sorrindo, ele fala chateado, ele fala com ar de bravo. Então, as rubricas, elas vêm para orientar o ator como expressar, né? Como fazer aquela leitura. Porque, às vezes, não só pela leitura do texto escrito, ele vai entender, né, o sentido que deva se dar ali aquele diálogo. Releia a fala da Cinderela. Peguei duas bobas na casca do ovo. O que significa a expressão popular pegar um bobo na casca do ovo? Significa enganar, ludibriar alguém. No texto, há falas de personagem, indicações de ações praticadas. Dê um exemplo de fala e um exemplo de indicação de ação. A fala: madrasta é o jeito, Micaela pega os sapatos da Cinderela, etc. A indicação da ação: Micaela funga, Cinderela tira as botinas, etc. Então, a indicação da ação é a rubrica, né, que a gente chama. É como deve se comportar, como se deve falar, como foi o comportamento daquele personagem. Leia o verbete. O que é o verbete? A palavra, né, retirada do dicionário com seu significado. Comédia, peça teatral em que predomina elementos de comicidade fácil, o estilo desse gênero teatral, qualquer peça teatral, drama, a arte de escrever e representar comédias, a arte teatral, drama e teatro. Pense no sentido dados à palavra comédia. Quais deles parecem estar de acordo com o texto que estamos estudando? Os significados 1 e 2. Então, o texto 1 é uma peça teatral que predomina elementos de comicidade e farsa, o estilo desse gênero teatral. Que elementos do texto ajudaram você a responder ao item anterior? Espero-se que vocês percebam, né, que foi o quê? As passagens cômicas do texto. Então, vamos comparar o texto com o poema. De um lado, a gente tem o poema A Caixa Mágica de Surpresa. Do outro lado, a gente tem a verdadeira história de Cinderela, parte 1. Vamos julgar verdadeiro e falso. O poema é um texto escrito em versos e o texto teatral é escrito em prosa. Verdadeiro. Texto em verso. O que é o verso? São as linhas quebradas, não vai até o final. Texto em prosa são as linhas contínuas que formam os parágrafos. Então, texto em prosa são os textos em linhas contínuas, que vai até o finalzinho da linha e vai formando parágrafos. Enquanto o texto em versos são as linhas quebradas que formam as estrofes. O texto teatral baseado em diálogo entre personagens, correto. Essa é falsa. Tanto o poema quanto o texto teatral são ser um texto verbal e não verbal. Recursos gráficos de imagem, falso. Com relação ao objetivo principal para qual os textos foram escritos, marque verdadeiro ou falso. O poema é um texto argumentativo, ou seja, tem o objetivo de argumentar, defender um ponto de vista, convencer o leitor? Não. Falso. O poema, ele é um texto poético, né, que traz de que poesia, sentimentos, emoções. O texto teatral tem como objetivo principal narrar a história para ser ensinada. Correto. A presença de fala de personagens é menos comum nos poemas, mas é essencial para a organização do enredo no texto teatral. Correto. Aqui nós vamos ter, a partir da página 21, estudando a ortografia. Vocês vão dar uma lida no texto que vem e vão fazer aí os exercícios que se pede. Então, da página 21 até a página, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar essa coisa que apareceu para mim ver. Da página 21 a 25. E na nossa próxima aula nós faremos a correção. Então, vai ficar para casa a página 21 a 25 do módulo 4, certo? Um forte abraço. Qualquer dúvida vocês postam aqui no grupo para eu retirar a dúvida de vocês.